Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia, Jesus. O povo está em casa, né? Aleluia. Está doente. O Senhor sabe de todas as coisas. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. Amém? Amém. A palavra do Senhor vai declarar o seguinte: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Nos deu o quê? Boa esperança. Pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Aí você vai lá para o livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Amém? Amém. Eu estou em Timóteo. O que Jesus diz lá em Tito 2,13? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, esses dois versículos, eles vão falar de uma palavra-chave, que é a palavra esperança. E a própria palavra do Senhor vai declarar: na verdade, haverá um bom futuro. Não será frustrada a tua esperança, né? Essa palavra, ela vem para fortalecer o nosso coração, ela vem para fortalecer a nossa fé, mostrando que a nossa esperança no Senhor, todos os dias, ela precisa ser firme, que todos os dias essa presença, essa esperança, ela precisou estar no meu passado, ela precisa estar no meu presente e ela precisa estar no meu futuro. Tanto haverá um bom futuro. Não importa o que você passou ontem, não importa o que você está passando hoje, ou não importa o que você vai passar amanhã, mas haverá um bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Glória a Deus. E nós vivemos, infelizmente, em um mundo em que muitas pessoas, inclusive crentes, eles perderam a esperança, né? Eles vivem nas incertezas da vida, em crises, em decepções, em enfermidades, e muitas das vezes eles não entendem o porquê de certas situações estão acontecendo, certas situações têm passado. Quantos de nós, nessa fase, nesse final de ano, início do ano, nós não passamos por enfermidades atrás que nós pensamos que não vamos sobreviver, mas nós temos a esperança em um Deus que cura, em um Senhor que restaura, que transforma, que liberta e cura. Essa é a nossa esperança, esperança de dias melhores. Então nós como crentes, né, nós como servos do Senhor, nós não podemos ficar limitados à enfermidade. Nós sabemos que o nosso mesmo Deus que colocou é o Deus que tira. O mesmo Deus que proporciona dificuldades é o mesmo Deus que nos tira do meio da dificuldade. O mesmo Deus que nos coloca na escassez é o mesmo Deus que nos entrega a bonança. Por isso que nós temos essa esperança no Senhor. Então eu vou deixar para cada um de nós, tanto para mim e para você, 3 lições básicas, tá? 3 lições básicas. Essa palavra rápida, curta e quente. É só um resumo, numa próxima a gente traz ela completa para você. Então aqui nós iremos aprender 3 características da esperança de um crente. 3 características da esperança de um crente. O bom crente, ele não tem uma esperança. O bom crente, ele tem uma boa esperança. A palavra você vai declarar que a vontade de Deus é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Então eu não preciso ter uma esperança, eu preciso ter uma boa esperança. E essa mesma esperança eu só posso ter no Senhor Jesus. Aquele que me chamou, aquele que me separou, aquele que me ajudou para uma boa obra. E o mesmo Senhor nosso Deus, o nosso Pai que nos amou, nos deu uma eterna consolação
e uma boa esperança. Pelo quê? Pela graça. É a graça do Senhor Jesus Cristo que nos basta todo dia. Então, a primeira característica é ter uma boa esperança. A boa esperança, ela nasce no amor. O amor que eu tenho pelo meu Deus mostra que eu tenho esperança. Porque às vezes a gente só ama ao Senhor quando nós temos demais. Quando está faltando, vem a murmuração, vem a reclamação. Então a gente nunca está satisfeito com nada. Então, a esperança do crente ela é boa porque vem de um Deus bom. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom. Segunda característica, além de ter uma boa esperança, essa esperança ela precisa ser viva. 1 Pedro 1,3 ela vai declarar: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A viva esperança, ela nasce de uma nova vida em quem? Em Cristo. Toda pessoa que nasce em Jesus, ela tem a esperança de um dia melhor, né? Porque a ressurreição de Cristo é a prova de que a morte, ela não tem uma última palavra. Quantos de nós não passamos pelo vale da sombra da morte? Mas o Senhor não aprova ao Senhor nos levar e Ele nos resgatou novamente, porque assim como Ele ressuscitou, Ele pode ressuscitar eu e você de qualquer enfermidade, porque a promessa do Senhor, ela só vai se cumprir a partir do momento que Ele quiser. Amém? Então, se você está vivo hoje, respirando em meio a essa adversidade e enfermidade que você passou, é porque você tem uma viva esperança de que o Senhor não quis te levar ainda. Porque você ainda tem muita coisa para fazer nessa terra. Por isso que Deus não permitiu que Deus permitiu que você passasse pelo vale da sombra da morte. Isso é só uma raspinha, mas você não vai ainda. Porque aquilo que eu comecei em você eu vou completar. Então a viva esperança é o oxigênio de uma pessoa que tem fé em Deus. Amém? Porque essa esperança, ela nos renova todos os dias. Essa esperança, ela nos fortalece todos os dias. E essa esperança, ela nos dá sentido para caminhar com o Senhor todos os dias de nossas vidas. Você pode não ter passado por esse vale, você não pode ter passado por essa enfermidade, mas um dia você se colocou na brecha em favor de alguém que passou pelo vale da sombra da morte. E você viu aquela pessoa ressuscitando. Viu ou não viu? Viu? Esperança no Deus que você serve. E terceiro, uma boa esperança, ela é bem-aventurada. Bem-aventurado é aquele que tem esperança. Feliz é aquele que tem esperança. Alegre é aquele que tem esperança. Tito 2,3 ele vai declarar: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurada a esperança e a volta da gloriosa do Senhor Jesus. Se nós estamos aqui nessa terra, se nós estamos perseverando nessa terra, é porque Deus tem algo guardado para nós. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O crente, ele não espera o fim. O crente, ele espera o recomeço de tudo sobre o reinado de Jesus lá no céu. Aqui não é o fim, é só o começo daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, porque eu vou para o Pai preparar um lugar para vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. E essa esperança, ela enche o nosso coração de alegria. Essa esperança, ela enche o nosso coração de cada vez mais, independente das situações, independente das enfermidades, independente das adversidades, continuarmos essa caminhada com o Senhor Jesus. Porque é Ele que nos alegra, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos anima, é Ele que todos os dias nos mantém de pé. O que seria de nós se não fosse o Senhor Jesus? O que seria de mim se não fosse o amor de Deus pela minha vida? O que seria de você se não fosse o amor de Deus pela tua vida? Então, quem espera no Senhor sabe que a sua recompensa está próxima. Glória a Deus. E são poucos que aguentam essa caminhada. São poucos que
que perseveram nessa caminhada. Aos poucos as situações vão deixando com que essa esperança ela fique de lado, mas que possamos perseverar nessa caminhada, fazendo sempre a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E a esperança, ela é certa e gloriosa. Ela não depende das circunstâncias, mas daquela promessa da qual Ele nos diz: eu voltarei para vocês e vos levarei para comigo. Amém? Então que Deus possa cada vez mais estar colocando essa esperança no nosso coração. Esperança de dias melhores. Não serão todos os dias. Um dia vai ter luta, mas outro dia vai ter vitória. Um dia vai ter enfermidade, mas outra vez vai ter saúde. Uma vez vai ter escassez, mas outra vez vai ter bonança. Mas temos esperança de dias melhores, porque estamos nas mãos daquele que escreve os nossos dias. Se coloque sobre os seus pés nessa noite, que você possa cada vez mais renovar essa esperança no seu coração, na sua caminhada, que o Senhor possa estar aí reanimando cada vez mais, né? Dia após dia, Ele nos renova. Dia após dia, Ele nos restaura. Dia após dia, Ele mostra que está conosco. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pela Tua provisão, pelo Teu livramento, Senhor. Nós estamos em uma época, Pai, de tempo fechado. Nós estamos em uma época, Senhor, de tempo nublado, da qual tem muitas pessoas enfermas, Senhor, seja na cabeça, seja na garganta, com febre ou no corpo, Pai. Mas em tudo nós vemos o Teu livramento, em tudo nós vemos, Senhor, o Teu cuidado, em tudo nós vemos, Senhor, o Teu zelo. O Senhor sempre dizendo: ainda não é tempo de você sair dessa terra, ainda não é tempo de você se retirar dessa terra, porque aquele que começou a boa obra em tua vida, Ele é fiel para cumprir, Pai. E nós queremos Te louvar e Te bendizer, porque até aqui, como diz a palavra, 1 Samuel 7,12, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Obrigada, Senhor, porque aqui existem pessoas que ainda se colocam na brecha em favor dos outros. Obrigada, Senhor, porque aqui ainda existem pessoas que, independente de uns estarem em casa enfermos, ainda tem uns vindo para cá, Senhor, intercedendo por aqueles que não puderam estar neste lugar. Toma a vida de
Continua conosco, continua com todos os teus filhos que não puderam estar aqui, Pai. Que o Senhor venha estar restaurando a saúde de cada um. Que o Senhor possa trazer à memória aquilo que dá esperança a cada um dos teus filhos. Obrigada por esse momento. Obrigada por esse momento em tua casa, em tua presença, da qual nós podemos, Pai, entregar a Ti os 10% do nosso dia. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite abençoada, com sonhos proféticos e que venham nos edificar. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,